Olá, pessoal! Estou de volta, professor Emerson, para nós trabalharmos o quê? Literatura. Para nós falarmos de textos literários, para a gente conversar sobre personagens, sobre lugares, descobrir novas histórias, descobrir novos lugares, reviver histórias que a gente já conhece, se infiltrar em uma história. Não é bacana a gente poder viver as histórias que a gente lê, as histórias que você ouve? Não é bacana você se sentir naquele local? Porque se você faz ali a leitura de um texto literário, você se envolve nesse texto literário, ou se você está ouvindo um texto literário concentrado, eu tenho certeza que você consegue se enxergar na história e até mesmo gostar de alguns personagens, não gostar de outros personagens, se envolver realmente com esses personagens, porque, como eu sempre digo, a literatura nos fornece esse tipo de coisa e é isso que é gostoso. E para a gente começar a nossa aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho, eu vou perguntando e vocês vão respondendo aí mentalmente, certo? Olha só, nós vamos começar com a seguinte pergunta. Como está a sua criatividade? Você é uma pessoa criativa? Você é daquelas pessoas? Deixa eu perguntar pra você. Você é daquelas pessoas assim que às vezes você tá aí em algum lugar, sei lá, fazendo alguma coisa em casa, algum trabalho doméstico que seja, ou andando de ônibus, ou dirigindo seu carro, e você fica ali criando histórias na sua cabeça? Você é esse tipo de pessoa que às vezes vê alguma coisa e já fica pensando, imaginando, criando na sua mente aí algumas histórias? E você gosta de criar essas histórias na sua mente? É bacana. Você já criou histórias na sua mente? De você, bem isso que eu falei pra vocês. Você vê alguma coisa que aconteceu, aí você já vai criando na sua mente uma história. Você já fez isso? Ah, mas se você não fez isso, eu vou convidar você a fazer esse tipo de coisa, porque é um exercício tão gostoso quando a gente começa a criar histórias na nossa mente e, dependendo da sua história, você acaba até contando para outras pessoas. Olha, eu vi tal coisa e pensei em tal história. Olha só que bacana como a gente vai poder, assim, exercitar a nossa criatividade. Tudo isso dentro ali da literatura, sabendo que a literatura já nos fornece, né? Nós temos aí um monte de histórias literárias muito criativas, né? E que em algum momento, essas histórias literárias, elas precisaram ser criadas, não é verdade? E vai que você é uma dessas pessoas que está só esperando a oportunidade de criar uma história literária. Você já pensou nisso? Então, comece a colocar em prática a sua criatividade, comece a criar essas histórias, vai espalhando essas histórias que você vai criando seus personagens. Ah, mas eu não gostei de tal personagem, professor, que eu criei. Crie outro, não tem problema. Vai mudando, vai usando a sua criatividade. E uma pergunta bem interessante. Você contesta o final de algumas histórias? Você leu um livro, ou você assistiu a um filme, chegou no final desse livro ou desse filme, e você fala assim, para o próprio livro, ah, não gostei. Não gostei desse final, eu acredito que tal personagem deveria ter tido uma outra vida, eu acredito que com outro personagem deveria ter acontecido isso, deveria ter acontecido aquilo. Você é dessas pessoas que contestam esses finais dessas obras, ou você comenta com alguém, ah, não gostei, porque no final acontece isso, deveria ter acontecido aquilo, ou você é uma das pessoas que, ah, acabou, ah, então tá bom, é desse jeito mesmo. Porque quando a gente contesta ali o final, né? Ou quando a gente vai contestando no meio da história, é sinal que a gente está realmente se envolvendo nessa história. E como eu sempre falo para vocês, e eu vou dizer de novo, porque a literatura nos permite esse tipo de coisa, ela nos permite viajar para todos os lugares. E por falar em viajar, vamos conhecer a nossa autora de hoje. Olha só, então hoje nós temos uma autora. E quem é essa autora, professor? Carolina Alonso, olha que autora jovem, nascida no ano de 1972. É uma autora extremamente jovem. E quando a gente fala de autores jovens, a gente já pensa que o texto vai trazer aí algo de atualidade, de contemporaneidade, algo bem mais próximo aqui dos nossos dias de hoje. Olha só, a Carolina Del Pilar Alonso Caldas nasceu em Bogotá, Colômbia, em 1972. É profissional de estudos literários e mestra em filosofia. Em 1996, ganhou o concurso de conto fantástico
do Instituto Distrital de Cultura e Turismo de Bogotá, com o conto Espaços. Então, nós temos aí, olha só que bacana, e já uma dica para o nosso texto de hoje. Ficou uma dica bem clara para vocês. Ela ganhou ali um concurso de conto fantástico. Mas será que você lembra o que é um conto fantástico? Por isso eu te convido para a gente relembrar. Quais são as características do conto fantástico? O que você lembra do conto fantástico? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram relembrar aí quais são as características do conto fantástico? O que esse conto fantástico pode me apresentar? Porque a nossa autora de hoje, afinal, ela ganhou ali, né, um prêmio pelo conto fantástico. Então, né, quais características será que tem esse conto fantástico? Então, eu trouxe para vocês algumas, existem outras características, mas eu trouxe para vocês algumas que possam resumir bem o que seria um conto fantástico. Então, olha só. Eu vou ter nos contos fantásticos uma narrativa curta. Professor, o que é uma narrativa curta? Primeiro, professor, o que é uma narrativa? Vamos começar do início. O que é uma narrativa? Narrativa é uma história, certo? É uma história ali escrita, narrada, né? Narrada ali na folha. Então eu vou ter uma narrativa curta. E quando a gente fala em texto curto, não necessariamente a gente está falando de 1 ou 2 parágrafos. Eu posso ter um texto curto aí de 10, 15, posso considerar como um texto curto, 15 páginas, às vezes até 20 páginas, algo que não seja ali um romance, né? Uma obra completa. Então eu posso considerar aí algumas páginas, tá? Nessa narrativa curta. Então, minha primeira parte desses contos fantásticos é uma narrativa curta. Primeira, nossa característica, mas qual é a outra, professor? Qual é a outra que você trouxe? Trouxe que são poucos personagens. Os poucos personagens, eles também fazem parte dos contos no geral. Não precisa ser contos fantásticos. Contos no geral vai trazer poucos personagens. E não sei se vocês estão lembrados, mas um dia eu comentei com vocês que esses personagens, muitas vezes, eles não são detalhados, né? A gente tem o personagem, mas muitas vezes eu não tenho a característica física desse personagem, eu não sei como esse personagem age com relação a outras coisas. Isso é uma coisa bem interessante nos contos em geral, não somente nos fantásticos, porque nos permite imaginar o personagem de acordo com aquilo que eu quero imaginar, porque como a gente não tem ali a estrutura física, por exemplo, do personagem, eu posso imaginá-lo de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com as minhas histórias de leitura. Então isso é bem bacana nos contos, uma característica bem importante. Outra característica que eu tenho, e agora nos contos fantásticos, exclusivo ali dos meus contos fantásticos, são o quê? A personificação. O que é uma personificação? A atribuição a seres inanimados ou irracionais de sentimentos próprios do ser humano. Ixi, professor, agora eu meio que fiquei perdido, não entendi direito. Vamos explicar de novo. Personificação. Então, o que é a personificação? Nós vamos pensar assim, personificação, persona, vai me lembrar em pessoa. Olha só como eu já vou indo fazendo essas ideias sendo construídas. Então, eu lembro de pessoa. A personificação, vou lembrar de uma pessoa. Então, eu vou dar vida para objetos, né, inanimados, objetos que não possuem vida. Por exemplo, mas assim, professor, dá um exemplo do que é esse objeto inanimado. Uma TV. Uma TV é um objeto inanimado, não possui
vida. E eu posso, por exemplo, em uma história, um conto que eu estou fazendo ali, fazer com que a TV converse comigo. O fato de ela conversar comigo, eu já dei a ela uma característica própria do ser humano, a conversa. Então, isso é personificação. Então, para ficar bem claro para vocês, ó, personificação, persona, pessoa. Eu vou lembrar de pessoa, certo? Então, toda vez que você pensar, ouvir ou ler esta palavra, você vai ter certeza que tem relação com pessoas. Nós vamos dar características humanas a outros seres. E, por fim, e muito importante, nós temos a presença de elementos mágicos. Eu não sei se vocês já perceberam aí pelas histórias de leituras de vocês, das histórias que vocês já leram, das histórias que eu já fiz aqui com vocês juntos na aula, que quando a gente traz esses contos fantásticos, sempre tem alguma coisa ali de um elemento mágico, né? E esse elemento mágico, ele pode ser uma magia mesmo, tá? Ou então pode ser, sei lá, um mago, uma bruxa e assim por diante. Pode ser também algo que seja sobrenatural, então eu vou ter esse elemento considerado o quê? Um elemento mágico. Ok? Então, isso é bem importante. Contos fantásticos, elementos mágicos. Preciso ter elementos mágicos. Professor, tem que ter vários elementos mágicos? Não. Pode ser apenas um elemento mágico e não necessariamente esse elemento mágico vai ser, assim, o elemento que vai conduzir toda a história. Não necessariamente é isso que vai acontecer, ok? Então, agora, nós vamos ver a seguinte coisa. Olha só, observe o título e o subtítulo. Não era uma vez. Contos clássicos recontados. Observe, eu tenho esse título e aí o subtítulo, né? Não era uma vez. Não era uma vez, a palavra ali, as palavras ali juntas, era uma vez, já nos leva a um pensamento, né? De um conto aí que a gente já conhece, alguns contos que a gente conhece, que começam assim. E depois, mais contos clássicos recontados. Recontados. Né? Alguém vai contar um conto clássico. Será que esse contar o conto clássico vai ser diferente? Por isso eu te convido para a gente fazer o quê? Nós vamos pensar. Olha só. Se fosse para você recontar um conto clássico, quais elementos você incluiria ou excluiria? Ou você pode incluir elementos e excluir elementos, sem problema algum. Vou dar um tempinho para você pensar nos contos clássicos. Não precisa necessariamente ser contos de fadas, tá? Vocês podem pensar em outros contos clássicos. Aí você vai pensar o que você incluiria, o que você excluiria. Ah, professor, mas eu não estou lembrando agora de nenhum conto clássico. Então vamos pensar num livro que você viu, né? Que você leu, perdão, uma história que você viu no cinema, na TV. Pense aí, o que você incluiria, o que você excluiria. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, se fosse você aí, né, para recontar um conto clássico, qual conto que você escolheria? Olha, eu volto a dizer, eu sei que vocês já ouviram isso inúmeras vezes, já devem até estar cansados de ouvir a mesma coisa, mas eu vou cansá-los um pouquinho mais. Vocês sabem que eu sou curioso, eu fico curioso para saber o que vocês escrevem aí, o que vocês pensam, né? Qual conto você recontaria e como você recontaria também essa história. A história que nós vamos ler hoje, olha só, ela tem esse nome: Antecedentes de uma famosa história. Antecedentes de uma famosa história, e foi retirado, claro, desse livro Não Era Uma Vez, Contos Clássicos
recontados. Agora, já que nós temos aí antecedentes de uma famosa história, e nós sabemos o quê? Que se trata de contos recontados. Então, essa famosa história é esse conto, certo? Então, nós vamos pensar em qual poderia ser essa famosa história. E para isso, eu trouxe o que para vocês? Nós vamos seguir algumas pistas. Nós vamos seguir algumas pistas de qual poderia ser essa famosa história. Então, eu vou pedir a seguinte coisa para vocês. Eu vou mostrar para vocês algumas pistas, né? Vai ter ali algumas pistas. Você pode escrever, você pode pensar, você pode comentar aí com alguém, porque as possibilidades de respostas são muitas, tá? Existem bastante possibilidade de resposta. Então, você pode discutir aí com quem está perto de você, ou você pode aí sozinho mesmo pensar em qual poderia ser, e aí você vai elencando as suas ideias, as suas respostas, para ver se você consegue chegar a um nome, né? Qual seria essa famosa história? Então, a primeira pista que eu vou dar para vocês, olha só. No Brasil, olha, prestem bem atenção que é no Brasil. O título do clássico possui 2 palavras. Vou dar um tempinho para você pensar e eu já volto. Então, conseguiram pensar aí? Conversou com alguém a respeito de qual título desse clássico pode ter 2 palavras? Ah, professor, eu fiquei meio perdido aqui, porque são muitas opções. Eu sei e espero que você tenha anotado ou pensado em todas as opções, porque nós vamos para a pista número 2. Olha só. O clássico possui 4 personagens principais. Dou uma dica para vocês. Vão lá nas opções que vocês marcaram. Pensem ali, né, nos personagens principais, vejam aí, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram relacionar aí, pensar nesse conto que tem ali 2 palavras, 4 personagens principais? Espero que você esteja trilhando aí um caminho, porque a gente vai para a nossa pista número 3. Olha só, um dos personagens é um ser irracional. Um tempinho para você e eu já volto.
Conseguiram pensar no ser irracional? Lembra? Personificação, persona, pessoa. Agora eu sei, professor, que é um ser irracional. Ah, bem isso. Olha só como você está prestando atenção. E pela atenção de vocês, nós vamos para a pista número 4. O personagem irracional também aparece em outro conto clássico. Veja lá na sua relação, se naqueles personagens, aqueles contos que você relacionou, se tem ali um personagem que aparece em 2 histórias. Um tempinho para você e eu já volto. Então, estão conseguindo aos poucos chegar a esse conto que nós vamos trabalhar hoje? Vou dar, claro, mais uma pista para vocês, caso você não tenha conseguido chegar a uma conclusão. Mas se você chegar a mais de uma conclusão também, não tem problema, vai anotando aí quais são as suas opções, que depois a gente vai confirmar a sua resposta. Olha só como essa pista número 5 é fácil. A personagem que dá nome ao conto não se casa no final. Mais um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguindo aí? Montou já? Olha a nossa pista número 6. Na história clássica, uma personagem tem bem mais idade que a outra. Agora eu acredito que ficou fácil, mas eu vou dar um tempinho e eu já volto. Então, conseguiu aí pensar nessa personagem? Olha só, pista número 7 para vocês. A personagem que dá nome ao conto não é uma princesa. Mais um tempinho e eu já volto.
Tá ficando fácil para vocês? E agora nós vamos chegar à nossa última pista. E essa pista, realmente, ela está sendo dada para vocês. Olha só, a floresta é um dos ambientes da história. Um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram relacionar aí? Já sabe o título do conto clássico? Não respondam ainda, vai pensando nele aí, porque a gente vai começar a leitura do quê? Antecedentes de uma famosa história. Convido você a me acompanhar. Olha só. Tudo começou há 3 semanas, 3 terríveis semanas. Fiquei trancado dias e noites em meu quarto sem dormir, revirando na cama até que o calor intenso me fazia levantar. Caminhava pelo quarto e logo sentia calafrios horríveis que me arrepiavam a pele e me obrigavam a me retorcer, a me encolher como um recém-nascido largado em um campo gelado. Sob as cobertas, cavalcava como um animal, sem parar de tremer. Adormecia e me voltava a febre. Um calor insuportável que transformava as lembranças em imagens imprecisas, fragmentos de pesadelos. Ouvia vozes em minha cabeça, risadas agudas que não se calavam nunca. Depois surgiam sussurros que vinham de todo lado, olhares de olhos selvagens que atormentavam sem me deixar em paz. E então, lida a nossa introdução, nós vamos fazer o quê? Já pensar em alguma coisa e tentar nos antecipar de acordo com o relatado. O nosso personagem está relatando ali o que poderia estar acontecendo com o rapaz. Um tempinho para vocês e eu já volto. Então, o que será que estaria acontecendo aí com o nosso personagem? E é claro que a gente vai descobrir. Olha só, ela me enganou, eu a amava, como um bobo eu a amava. Sempre a via de longe, cercada de suas amigas. Ela era a mais linda. Eu sabia que nunca olharia para mim. O tímido, o solitário, que a amava de longe e lhe escrevia poemas que nunca enviava. Tinha consciência de que nunca iria amar e, no entanto, às vezes sonhava que seria possível, que um dia ela compreenderia quanto eu a amava. E agora a gente vai refletir quais motivos podem fazer com que uma pessoa acredite não merecer ser amada. Perceberam que o nosso personagem está dizendo ali que ele nunca vai ser amado? Vou dar um tempinho para você relacionar os motivos e eu já volto.
Então, quais poderiam ser os motivos? Mas, né, ali o nosso personagem ele relatou alguns motivos, ser tímido demais, mas podem existir muitos outros motivos. E é claro que a gente vai continuar a história, porque essa história está interessante. Acompanhem comigo. Agora, sei que todos sabiam que nos corredores do colégio zombavam de mim por me iludir, por ser um tolo. Eu não tinha dito nada a ninguém, só escrevi em meu caderno meus estúpidos sonhos. Ela era tudo para mim, minha razão para levantar de manhã, para suportar os dias, contemplá-la era suficiente, eu não pedia mais do que isso. Claro, doía-me vê-la com aqueles grandalhões de cabeças cheias de vento, com as bolas que faziam ricochetear e que sempre levavam sob os braços. Levavam sob os braços, imaginava que ela era diferente, porque às vezes, quando nos cruzávamos no pátio, olhava-me com expressão doce, possivelmente de pena. Não sei, enganou-me. E agora a gente vai pensar novamente. Como as pessoas poderiam ter descoberto esse amor platônico? Porque isso aconteceu, né? Descobriram que esse rapaz ama alguém. Como que isso aconteceu? Um tempinho para você e eu já volto. Então, pensaram a esse respeito? Vamos ver se a história nos conta? Olha só. Certa tarde, meu caderno desapareceu. No dia seguinte, o encontrei em minha carteira. Por isso, pensei que o tinha esquecido ali. Mas não. 2 dias depois, recebi uma carta dela. Era sua letra, era seu nome, que estava no final das palavras. E agora a gente vai tentar nos antecipar e pensar em quê? Qual poderia ser o conteúdo da carta que essa moça escreveu ali para o nosso personagem? Um tempinho para você e eu já volto. Então, será que você conseguiu adivinhar aí o conteúdo da carta? Vamos ver? Queria me ver, dizia a sós, na clareira do bosque. Não podia acreditar, estava feliz, cego. Nem me dei conta dos olhares, nem dos sussurros que continuavam a ressoar em minha cabeça. E agora, né, só pra gente pensar, já é possível saber qual é a famosa história? Já teve umas dicas ali. E qual fato nos remete à história clássica? Conseguiram fazer essa relação ali? Aparece um fato da história clássica que estava ali até nas nossas pistas. Então, vão pensando aí enquanto a gente continua a nossa história. Não pensei que o silêncio que deixava atrás de mim nos corredores, como uma esteira densa, tivesse algo a ver comigo, com ela, com sua carta, com meu caderno. Só pensava no encontro, nosso encontro. Finalmente, a sexta-feira chegou, depois daquela eterna semana de espera, centenas de horas nas quais imaginei 1000 vezes cada palavra, cada olhar, cada gesto em infinitas variações. Todas as possibilidades, acreditei, tinham passado pela minha cabeça, tinham repousado em meu coração e se desvaneciam para dar espaço a uma nova. Seus olhos e seu sorriso revoavam dentro de mim durante aqueles dias. Imaginei a temperatura de sua pele, a textura de seu rosto, o timbre quente e suave da sua voz. 2 tardes passei na clareira do bosque, deitado sobre a relva, com os olhos fechados, recriando naquele cenário o que estava para acontecer. Nem uma única vez tive medo, em nenhuma das 1000 vezes que sonhei, antecipei sequer um fragmento do pesadelo. Quando saí do colégio, corri para o bosque, levava um presente para ela, uma caixa de madeira esculpida em forma de coração. Dentro eu tinha colocado 2 mariposas de papel. Quando eu tocava a caixa dentro do seu envoltório, sentia que palpitava a toda velocidade, como o meu coração. Estava sentado no tronco caído no meio da clareira, esperando.
Então senti seu perfume e suas mãos cobriram meus olhos. Olá, disse. E agora nós vamos fazer o quê? Tentar nos antecipar novamente. Qual poderia ser a reação do rapaz ao ouvir o olá? Lembram que ele estava esperando muito isso. Vou dar um tempinho para você usar a sua criatividade e eu já volto. Então, será que você conseguiu se antecipar igual ao nosso texto ou você pensou em outras coisas? Vamos conferir? Olha só. E eu quis me virar, descobrir os olhos para vê-la, para comprovar que não se tratava de mais uma das minhas fantasias. Ela não deixou. Vim para ouvir o que tem a me dizer, disse. E eu fiquei em silêncio, respirando, sentindo suas mãos sobre meu rosto e o contato suave de seus joelhos em minhas costas. Eu te amo, disse. Te amo muito. E lhe ofereci o coração no pacote vermelho, com as mariposas dentro. Descobriu-me os olhos como se abrisse uma cortina. Eles arderam em contato com a luz. Antes de ver qualquer coisa, senti que alguém arrancava o coração das minhas mãos. Não era ela, nem era a sua risada. E agora a gente para e pensa novamente. Se não era a menina que ele estava esperando, quem poderia ser? Um tempinho para você e eu já volto. Então, quem poderia ser? Vamos ver? Olha só, eram eles, seus amigos, de cabeça oca, suas amigas de cérebro de pompom. Eu estava no centro de um círculo que se fechava sobre mim. Ela se afastou e se integrou ao coro de risadas. Começaram a jogar meu coração como se fosse uma bola. Eu tentava inutilmente pegá-lo, recuperá-lo no ar. Suas vozes cantavam em um tom estridente. Eu te amo muito! E riam e giravam ao meu redor. Ela também, claro. Eu podia distinguir sua voz em meio àquela gritaria infernal. Então ficou diante de mim. Pararam de girar. Ela recebeu a caixa que tinha passado de mão em mão. O pacote estava rasgado, o coração exposto. Jogou o papel no chão, abriu e tirou as mariposas de papel. Eu não te amo, idiota, disse-me olhando nos olhos. Então rasgou as mariposas que caíram lentamente ao chão em seu primeiro e único voo. Também eu caí, de joelhos, junto com os pedaços de papel. Faltava-me o ar, a cabeça girava, os olhos ardiam e minhas mãos tremiam como se estivessem mergulhadas em gelo. Ei, mariposinha! Gritou o que estava abraçado com ela. Olhe! E jogou com toda a sua força meu coração contra uma árvore. Ele se partiu em pedaços. 3 pontos! Gritou o garoto. E os outros comemoraram sua façanha. Tudo ficou escuro. Tinham acabado comigo. Desde então, fiquei trancado, com as cortinas fechadas, sem poder suportar a luz. 3 semanas sem comer nada, embora tivesse o corpo vazio, como uma marionete abandonada depois de uma apresentação. As vozes não paravam de me atormentar, misturadas em minha cabeça com imagens grotescas. Ferem-me. Todos querem me ferir. Ontem à noite, saí quase me arrastando. Voltei ao bosque para recuperar os pedaços do meu coração arrebentado. Encontrei também os pedaços de papel. Cavei um buraco ao lado do tronco caído no meio da clareira e enterrei tudo ali. Chorei pela última vez. Já não tinha mais lágrimas, não tinha nada. Em algum momento dormi profundamente, como se também eu tivesse caído naquele buraco. Ao amanhecer, havia uma força dentro de mim, algo desconhecido e poderoso que me dominava.
Uma criatura que cresce, furiosa e faminta. Já não sou eu, não posso fazer nada, não posso lutar contra isso. Não quero, não posso me levantar. Distingo com nitidez o aroma de tudo o que me cerca. As coisas perderam sua cor. Nada me dói, não sinto frio. Uma couraça de pelo duro e negro me protege. Tenho fome, muita fome. E nesse momento, agora que nós estamos chegando ao final da nossa história, eu pergunto para você, o que será que está acontecendo com esse nosso personagem? Se você conseguiu chegar à conclusão de qual conto essa história que eu estou contando hoje para vocês, né? Qual conto clássico foi tirada a ideia, eu tenho certeza que você já sabe o que está acontecendo com ele. Mas se você não sabe qual é o conto clássico, será que você está percebendo o que está acontecendo ali com ele? E o que será que está acontecendo? Vamos continuar para a gente descobrir? Olha só. Ouço uma voz, alguém que canta e se aproxima. Esse canto é uma das vozes do coro maligno. Quero que se cale. Vejo-a. Uma capa vermelha que atravessa o bosque em direção à casa da avó que mora no final do caminho. Não resisto e vou em direção a ela. E então, terminou o nosso conto. E vocês gostaram do conto antecedente de uma famosa história? O que justifica o título do conto? Essa famosa história. O que aconteceu com o nosso rapaz? Você conseguiu chegar à conclusão de que se trata do Chapeuzinho Vermelho? Conseguiu chegar a essa conclusão? E que tudo indica que o nosso personagem está virando o quê? Está virando um lobo? Mas lá no início eu conversei com vocês sobre vocês não gostarem de final. Lembram disso? Vocês ali pensarem, né, nesse final, queriam um outro final. Por isso eu te convido para a gente criar. Releia a frase final. Não resisto e vou em direção a ela. O que você imagina que aconteceu? Um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que acontece? O que passa na sua cabeça depois que esse lobo vai em direção a ela? Mas não pense somente naquele conto clássico que você conhece. Crie outras histórias aí. Usa a sua criatividade, vai criando histórias. E claro que o que justifica o título do nosso conto é o fato do lobo mau ser o que? Ele ter ali sofrido por amor e por isso ele vai se vingar daquela mocinha que aparece lá na história do Chapeuzinho Vermelho, toda queridinha, indo visitar a avó. Espero realmente que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, conhecido essa outra história baseada lá naquele conto clássico, O Chapeuzinho Vermelho. E por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu te encontro quando? Na nossa próxima aula. Um abraço e até lá!